TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, iniciando mais um Janela do Céu, mais uma convidada aqui para contar o testemunho, né? A gente sabe que um testemunho de vida, uma experiência com o Senhor é o que nos faz seguir em frente, né? Nos faz dar uma ideia daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E hoje a minha convidada é a Mariane, que é de Turvo, Santa Catarina, e ela vai contar para nós um pouco da história dela, para vocês que não conhecem a história, né? Como que ela conheceu o Senhor, como que foi esse início da caminhada dela com Cristo. Tudo certo, Mariane? Oi, tudo certo? É uma alegria e um prazer estar participando desse programa. Começa contando pra gente, Mariane, como é que foi essa tua história com o Senhor? Onde foi que o Senhor entrou na tua vida? O que que tu estava experienciando nesse momento? Então, eu era bem novinha quando a minha família conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha 9 anos. E eu era uma criança, assim, tranquila, mas eu sofria de muito medo. Eu tinha muito medo, eu vivia com medo. Era uma coisa que me acompanhava constantemente, diariamente, né? E quando a minha família conheceu, né, foi por meio da minha mãe. Os meus pais estavam separados, né, nossa família estava bem, assim, estava destruída, né, estava cheia de problemas em todas as áreas, de todas as formas. E aí a mãe foi convidada, né, para uma reunião, e ela foi. E ela, na época, o pai quis ir junto também, apesar de que eles estavam separados. E lá ela teve, assim, uma certeza de que aquele que ela tinha encontrado Jesus, né? Um pouquinho de tempo depois, o pai também teve essa experiência com o Senhor, que foi em outra cidade, aqui numa cidade próxima, né, que foi Criciúma. E então começaram os grupos familiares na nossa casa. Logo, assim, um pouco tempo depois, os dois se batizaram, né, reataram o casamento. O Senhor fez uma transformação, assim, na nossa vida, na nossa família. Foi um período, assim, que eu lembro que a gente passou a sentir muita paz, a sentir a mão do Senhor cuidando de tudo, né, restaurando as nossas vidas. E eu era uma criança, assim, que eu acho que por esse medo que eu tinha, esse medo constante, eu sentia uma necessidade diferente. Eu precisava buscar Deus. Eu sentia, assim, a necessidade de buscar o Senhor de alguma forma. Na época, antes, né, dos meus pais conhecerem a igreja, nós vivíamos numa doutrina católica, e ainda assim eu gostava de ir, assim, eu gostava de ir na igreja. Na época eu já comecei a participar de algumas coisas lá dentro da igreja. Então eu nunca tive dificuldade nessa época de criança em buscar o Senhor da forma que eu entendia, que eu conseguia, né? Quantos anos tu tinha, assim, nessa fase que tu começou a sentir medo, assim, que tu conseguia ver que isso era algo que te atrapalhava ou algo ruim? Olha, da lembrança que eu tenho da minha vida, eu sempre tive medo. Era um pavor, assim, eu não gostava de ficar sozinha, eu tinha medo, eu tinha dificuldade para dormir, eu tinha muita insônia, né? Eu tinha medo de ficar sozinha no banheiro, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo que os meus pais morressem, eu tinha medo de qualquer coisa. Se eu ia sair, eu tinha medo. Só que eu era muito fechada, eu não sei se por conta do meu temperamento ou porque o medo é uma prisão realmente, né? Eu não falava disso, nem com os meus pais. Eu lembro que se eu falasse, tem que rezar. Então isso era uma coisa que estava na minha cabeça já. Eu tenho que rezar, né? Eu quero rezar, né? E aí, quando a gente começou a conhecer a igreja, que em seguida vieram missionários aqui para o Turvo, eu lembro que eu vivia com eles. Se tinha alguma visita em alguma casa, eu ia junto. Se tinha um encontro que o pessoal se reunia para ir em um encontro em algum lugar, aí no Rio Grande do Sul ou em outra cidade, que tinha excursão, a mãe deixava e eu ia junto. A minha família não conseguia participar muito por conta do trabalho, mas eu estava sempre junto. Sabe E eu vejo que eu tive... Quando tem criança, às vezes, na igreja, né, que tá chegando jovem, por exemplo, com 8, 9 anos, né, que ainda é muito pequeno, né,
Às vezes a gente tem a sensação de que precisa de uma palavra diferente, né? De algo diferente para que aquela criança consiga entender ou consiga tocar Cristo. Como que tu sente que era na tua experiência, assim? Porque, como tu contou agora, pelo que eu entendi, tu participava das reuniões normal, né? Como os adultos. Como que tu sentia, assim, essa presença do Senhor? Como que tu foi desenvolvendo a tua relação com o Senhor, mesmo assim pequena? Na verdade, o que eu senti é que aqueles terrores que eu tinha quando eu era criança, aquilo foi passando e eu aprendi a buscar o Senhor como eu acredito, né? Hoje, olhando como um adulto. Ah, tá doente? Pega Isaías 53, 4 e 5 e vai ler todo dia. Eu lembro que eu tinha muito problema, eu sempre tive problemas no estômago. E eu tinha muito problema com afta, eu tava sempre com machucados na boca. E aí eu lembro que eu aprendi na igreja que eu tinha que pegar todo dia Isaías 53, 4 e 5 e orar todo dia em cima dos 2 versículos. E não demorou muito, eu não tive mais esse problema. Foi a primeira cura, assim, que eu lembro que eu tive com o Senhor, né? Então eu escutava, se eu participava de um discipulado, não tinha uma palavra diferente, porque eu era criança, eu escutava o que estava sendo pregado ali. E eu sinto que isso foi muito importante para o que veio depois, sabe? Para minha adolescência e juventude. Porque eu sempre tive muito vivo dentro de mim que eu não podia me afastar do Senhor nem um milímetro. Sim. Né? Depois, na minha adolescência, eu dei assim, eu fui um pouco pro mundo, mas eu nunca deixei de participar das coisas da igreja. Sabe que eu fiz aquela mistura, assim, aquela coisa, mas eu sempre tinha essa certeza dentro de mim que eu tinha que estar no grupo familiar toda semana, que eu não podia faltar com isso. Por mais que eu estivesse indo, né, participando de coisas do mundo e conhecendo coisas do mundo, mas ainda assim eu tinha que estar na igreja. Eu tinha que estar ali todo domingo, eu tinha que estar no culto, eu tinha que escutar o que tinha disponível na época. Estava sempre escutando louvor, sempre com algum material, porque eu não podia me afastar, porque eu sabia que aqueles 9 anos que eu vivi sem conhecer o Senhor, eu nunca mais queria sentir o que eu sentia naquela época. Então tu viu a transformação já na tua vida, né, mesmo pequena, como também na tua família, né? Na minha família principalmente, a paz que a gente passou a sentir foi algo que foi instantâneo, assim, foi conhecer o Senhor e aquilo ali já, tanto que na época até eu e outra irmã aqui do Turvo, nós temos a mesma idade, e a gente se batizou com 11 anos, nós pedimos permissão porque era uma certeza que a gente tinha, por mais que fôssemos bem novinhas, a gente tinha certeza, já que queria se batizar. Só que aí, depois vieram umas dificuldades, e por isso que eu digo que esse período que eu busquei bastante na minha infância foi muito importante para o que veio depois, né? 4 anos depois que a gente conheceu a igreja, o meu pai natural sofreu um acidente e morreu. E aquilo ali mexeu muito comigo, e mexeu muito com a minha família. Ficou a minha mãe, eu e a minha irmã mais velha, né? E aí se levantaram muitas coisas dentro de mim. No sentido assim de rejeição, depressão. No fundo, depois de muito tempo eu fui entender e também fui liberta disso, assim, eu achava que aquilo ali tinha sido uma injustiça, que não precisava ter sido daquele jeito, né? Depois que a gente conheceu o Senhor, depois de estar tudo bom, ficou tudo ruim, sabe? Mas com o tempo, com o trabalhar do Senhor na minha vida, com o crescimento espiritual também, eu vi que o Senhor faz tudo para o melhor. Tudo que Ele faz é porque Ele nos ama, né? E hoje eu tenho essa convicção. Depois de muitos anos, eu tive uma nova experiência com o Senhor nessa área, assim, da rejeição e da libertação da depressão, porque eu tive também depressão ali nos meus 15 anos, né? E, na verdade, eu vi, assim, que o que precisava era encher mais ainda de Cristo dentro de mim, que era só isso que faltava, era Cristo. E tu conseguiu entender isso nesse meio de tribulação, dificuldades, tu conseguiu entender esse momento que o Senhor queria que tu passasse? Ou como é que foi esse processo para te conseguir ver a situação e realmente conseguir ver com os olhos do Senhor? Porque no momento que tu tá passando, né, por um sofrimento, uma perda, é difícil tu conseguir olhar e conseguir compreender tudo isso, né? Mas eu sinto assim que mesmo sem compreensão, o Senhor tá ali dando um auxílio, né? Tu acha assim que a tua relação com o Senhor ficou mais forte? Como que tu foi lidando com essas situações?
Então, eu acho que pela imaturidade também, eu tinha 13 anos quando isso aconteceu, e eu tinha um apego natural muito grande no meu pai, né? Eu passava muito tempo com ele, a gente tinha, assim, acredito que por questão de temperamento também a gente se dava muito bem, né? E, e então ficou aquele vazio dentro de mim e se levantou um orgulho, uma rejeição dentro de mim, que aquilo ali me abalou, sabe? E só que com o tempo o Senhor teve muita paciência também. Eu vejo assim que o Senhor teve muito amor em todos os dias, né? Tanto que a gente ficou a minha família quando depois que o pai morreu, a gente ficou numa situação financeira muito difícil, né? Ficamos nós três meio desamparadas assim por parte dos dois lados da nossa família, mas o Senhor não nos desamparou. Ele mandou todas as doses de tudo que a gente precisava em todos os momentos, né? E com toda aquela rejeição e depressão se levantando dentro de mim, cada vez aquilo aumentava mais, por mais que eu sabia que eu só ia encontrar consolo no Senhor, mas aquele vazio aumentava mais porque tinha uma revolta ali. Hoje eu vejo assim que tinha até uma mágoa, talvez, do Senhor por ter acontecido tudo isso, né? Mas aí foi buscando na palavra e com o auxílio de outros irmãos. Eu fiz muito tempo aqui terapia espiritual também com as irmãs que vinham para cá. E foi indo que aos poucos foi saindo esse engano, sabe, de que tinha sido uma injustiça aquilo ali, que eu precisava do meu pai para estar ali do meu lado. E na verdade, não. Com o tempo eu fui vendo que eu precisava era do Senhor. Não precisava de mais ninguém naturalmente, assim. Para me suprir, só o Senhor. Voltou também aquele medo que eu sentia, né? Ele aflorou de novo dentro de mim, por conta desse impacto também, de ter sido uma coisa tão repentina, assim, e algo que eu fiquei sabendo muito tempo depois, é que uma semana antes disso ter acontecido, o meu pai disse para a mãe que ele jamais queria voltar para a vida que ele tinha antes. Se fosse para voltar para a vida que ele tinha antes do Senhor, ele preferia que o Senhor levasse, recolhesse ele. Porque aquela vida de infelicidade, de ausência do Senhor, ele não queria nunca mais. Então eu creio, hoje eu entendo que foi até um livramento para nossa família e até para a vida do pai, né? Eu não podia ser tão egoísta assim ao ponto de achar que tudo Deus tem que fazer conforme o meu gosto. Não é assim, né? Isso é um pensamento que vem com uma maturidade com o Senhor, né? Essa compreensão de que dos planos do Senhor, né, não são os nossos, e da gente conseguir lidar com isso, né? Porque naturalmente a gente vê que existe, né, muitos meios para te lidar com perda, para te lidar com traumas, mas parece, né, que com o Senhor é algo definitivo, né? O Senhor vem com uma revelação, com amor, assim como tu disse, né? Não se sentiu desamparado em nenhum momento pelo Senhor em todas as situações, né? E como é que foi, assim, essa sequência, né, dos fatos na adolescência? Tu falou que teve um momento de depressão, né? Depois, pelo que entendi, tu se afastou um pouco do Senhor. Como é que foi que o Senhor foi te guiando aí nos teus próximos passos? O que aconteceu que chegou naquela fase, assim, da adolescência e o que me afastou um pouco foi que eu tive curiosidade de ir para o mundo, assim, de conhecer o mundo. Mas eu sempre com aquela certeza, né, que eu nunca posso sair, eu tenho que estar sempre no meio da igreja, não posso sair. Eu posso ir lá pro mundo, mas eu tenho que voltar, né? É um engano também, porque lá fora a gente não acha nada de bom, né? A certeza que a gente tem é que não pode nunca tirar os pés do Senhor, e mais ainda que a gente não vai encontrar nada lá no mundo que seja bom pra gente. E aí eu fui, e nesse meio tempo eu encontrei uma pessoa, assim, que eu gostei o alemão, que até hoje tá na minha vida, e eu gostei dele e eu insisti, assim, a gente começou a se conhecer, começou a namorar, e logo um pouco tempo depois, o Senhor foi abrindo as portas, apesar de ele não se interessava pela igreja, mas também não... Eu disse, eu sou crente. Mas ele não se opôs, e eu tinha aquele receio também, né, de que, se eu for muito firme, ele vai correr, né, não vai gostar, então... E aí foi indo, a gente logo em seguida casou na igreja, né, ele aceitou, mas ele não frequentava, mas ele, né, respeitou que eu queria casar na igreja, na nossa, né, e assim foi, ele também não buscava nada. E aí começou um outro trabalhar na minha vida, né,
eu comecei a cada vez mais sentir a necessidade de estar com o Senhor, de buscar, né, o Senhor, mas ele queria estar lá nas programações do mundo e eu não podia reclamar, porque eu aceitei ele daquele jeito. Eu tinha, lá no fundo, eu sabia que não era reclamar, eu tinha que fazer diferente para ele se interessar pelo Senhor, né? Só que eu confesso que eu nunca tive coragem de chegar na presença do Senhor e orar se era realmente essa pessoa, se o Senhor queria que eu casasse com ele. Muito pelo contrário, eu tinha medo de orar e o Senhor dizer que não era. E aí eu queria que desse certo, né? Então eu insisti naquilo ali. E eu lembro que na época eu fazia terapia e a irmã que fazia terapia comigo me dizia, ó, tu vai ter que buscar por dois. Se tu realmente tá fixa nesse pensamento, tu vai ter que clamar pro Senhor fazer uma restauração, colocar tudo nos moldes dele. Então tu vai ter que buscar por dois, vai ter que orar por dois, vai ter que ser firme, porque senão ele te leva pro mundo e tu não traz ele pra igreja, né? E foi assim, no começo eu quis bater de frente, eu quis impor, eu quis forçar ele a ir pra igreja, a buscar o Senhor, e não deu certo. Foi cada vez mais tribulação, cada vez mais dificuldade, cada vez menos ele queria, cada vez menos eu mostrava o Senhor, né? E aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de eu ser firme com o Senhor. E não ficar cocheando em dois pensamentos, mas eu ser firme com o Senhor, dizer para ele, ó, ou eu vou colocar em prática o que eu já sei, o que eu já aprendi, ou vai tudo por água abaixo, né? E daqui a pouco até eu tô abandonando, né, o barco. E aí eu comecei a me posicionar, assim, eu dizer, ó, eu busco, mas não impor mais, não do jeito que eu fazia, fazer tudo com amor, né? Sim. Então, eu comecei a buscar mais, né? Comecei a orar mais, falar menos, né? Criticar menos, julgar menos, e aí foi uma nova fase, assim. Pelo fato de eu entender que eu tinha que buscar por dois, eu comecei a crescer mais espiritualmente. Sim. E o testemunho começou a ser outro, né? E aí, uns anos depois, fazia uns 5 anos já que nós estávamos casados, foram 5 anos bem turbulentos, porque enquanto eu tentei fazer do meu jeito, né? Sim. Mas aí ele resolveu se batizar e está hoje, até hoje, assim. E aí a gente ganhou um presente do Senhor, porque eu tinha um problema no útero, que me causava, assim, muitos outros problemas, né? Sim. E aí, logo que o alemão se batizou, eu descobri que estava grávida. Então, foi, assim, já uma cura que Deus fez, assim. E uma transformação, porque por meio do nosso filho, que é o José Augusto, muita coisa mudou, né? Aí, sim, veio a certeza que nós dois tínhamos que buscar junto por aquela pessoa que o Senhor estava mandando para nossa família, né? Que bacana. E assim, quando tu olha hoje, assim, pra tudo que tu passou, né? A tua vida mesmo, por exemplo, agora relembrando aqui, né? Os passos que o Senhor te colocou, os caminhos, né? Que tu trilhou. Tu vê, assim, uma transformação que o Senhor fez em ti, da maneira como tu era e como tu é hoje, a maneira como tu pensa hoje? Ah, com certeza. A cada dia eu vejo, assim, como o Senhor tem misericórdia da gente e tem, assim, paciência com a nossa ignorância, com a nossa dureza de coração, né? Como ele me preservou durante todo esse tempo na casa dele, assim, até teve um período aqui no Turvo que os missionários que estavam aqui, eles foram para outra cidade e ficou só a gente, e aí deu um esfriamento total, sabe? E vinham os irmãos de Criciúma para fazer grupo familiar aqui. A cada 15 dias eles vinham e o grupo familiar ficou só aqui na minha casa e o meu marido não participava, não queria participar e estavam todos os irmãos assim, se espalharam, ninguém se apostatou da fé, se saiu da igreja, mas também cada um buscava na sua casa, ficou aquele esfriamento total e aquele momento ali eu vi que a perseverança é a base para a gente se manter firme no Senhor, né? Naquele momento ali, eu me senti enfraquecida, me senti muitas vezes sozinha, a cada 15 dias era só eu aqui no Turvo, tinha outras irmãs aqui no Turvo que oravam também, que buscavam, mas a gente não se reunia mais. E eu vi assim como o Senhor tem misericórdia e manteve por aquele fiozinho, aquela pequena luz que restou, o Senhor manteve para que depois tudo se restaurasse de novo, todo mundo voltasse de novo, né?
E eu vi a mudança que o Senhor fez na minha vida, mas eu vi também na vida dos que estão à minha volta, na vida do meu marido também, né? Uma pessoa que veio lá do mundo, que o Senhor resgatou, que muitas vezes eu achei que eu tinha ido lá e feito alguma coisa de bom, né? Eu salvei ele do mundo, não foi? Eu vi que o Senhor salvou ele do mundo, eu vi a transformação na vida dele, né? Eu creio que por ter aprendido os princípios do Senhor bem novinha, assim, eu vi um monte de engano caindo por terra durante todos esses anos, né? Sim. Um monte de mentiras, de fortalezas mentais que existiam dentro de mim, fora as curas, né, que o Senhor fez na minha vida fisicamente também, né? O Senhor faz muitas coisas, muitas coisas. Basta a gente ter essa certeza de que a gente nunca pode sair da presença dele, porque sem o Senhor, né, não resta nada. É verdade. E esse é o momento, assim, quando na caminhada com o Senhor, né, o momento que a gente olha pra trás e vê os passos que o Senhor fez a gente ir, porque no momento a gente não tá dando cada passo com certeza, né? É momento de incerteza, né? Vai continuar, vai dar certo, eu devo ir por aqui, não devo, né? E com o Senhor é assim, né? Mas assim como tu falou, esse sentimento, né, de que eu não posso me afastar de Cristo é algo que vai nos manter firme, né? Porque apesar dos pesares, né, fraquezas, pecados, tudo isso, o Senhor vai purificar, né? Mas esse sentimento, esse desejo de permanecer junto do Senhor é o que a gente precisa alimentar dentro do nosso coração, né? E aquilo que a gente já aprendeu deve sempre continuar, né? Tô no momento de fraqueza, tô meio afastado, né? Tô me sentindo longe do Senhor, mas se tu sabe que a oração é a chave, então ora, né? Continua orando. Se tu sabe que ler a Bíblia vai te auxiliar, continua lendo, né? Permanece naquilo que o Senhor já te iluminou, né? Naquilo que o Senhor já te mostrou como algo verdadeiro, né? Mariana, eu quero pedir para te deixar umas considerações finais para quem ouviu teu testemunho, para quem acompanhou a tua história e que talvez está precisando aí de um incentivo também, né? Tá no momento de incerteza, no momento de dificuldade, né? Que tu possa deixar um incentivo. É o que eu carrego, assim, comigo. Acho que foi o versículo que eu mais li, assim, em toda essa minha trajetória, que eu mais meditei, é Josué 1:9, né? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Por eu ter tive todo esse problema com medo, eu fui consolada por essa palavra muitas vezes, né? E algo que que fica para mim hoje, assim, é que a gente tem que ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, como tá escrito aqui, é diferente do ser forte e corajoso do mundo, né? Na palavra, na busca pelo Senhor, a gente sabe que ser forte e corajoso é negar tudo aquilo que a gente conheceu, aprendeu lá no mundo, negar as nossas próprias vontades para estar com o Senhor. Porque não tem erro, não existe erro. Se tu colocar a palavra do Senhor no teu coração, colocar ela em prática, não tem erro, nada vai dar errado, vai dar tudo certo, mesmo que aos nossos olhos naturais não seja do jeito que a gente quer, mas vai dar certo, porque o Senhor é a única certeza que a gente tem nessa terra, né? E perseverar, buscar, sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? Eu vivi só 9 anos sem conhecer a palavra, assim, sem começar essa trajetória com o Senhor. Mas esses 9 anos foram suficientes para eu saber para onde eu não quero voltar e para onde eu nunca mais quero ir. Amém? É isso aí, então a gente precisa fazer um esforço mental aí, lembrando, né, da onde o Senhor te tirou, o que o Senhor já fez por ti, né? Como diz lá na palavra, trazer o que pode nos dar esperança, né? Trazer à memória o que pode nos dar essa esperança de permanecer com o Senhor. E com certeza, né, ouvindo os testemunhos dos nossos irmãos, a gente tem essa realidade cada vez mais viva, né? De que a boa obra que o Senhor iniciou, Ele vai completar nas nossas vidas. Mariane, muito obrigada por contar o teu testemunho e por participar aqui hoje comigo. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos e que esse testemunho possa ser edificante para alguém, amém? Com certeza. Muito obrigada a todos também que conheceram a Mariane aqui hoje comigo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.